Revista Justiça Entrevista. E agora na Rádio Justiça vamos falar sobre o panorama atual da blockchain no judiciário brasileiro. Para isso, nós convidamos o advogado Luciano Burato. Doutor Luciano, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, obrigado por participar aqui do programa. Eu espero poder colaborar e levar um pouquinho de conhecimento aí dessa área para vocês. Então vamos lá, doutor Luciano. Primeiramente, é interessante o senhor contar um pouco para o nosso ouvinte que não acompanha essa novidade da tecnologia blockchain. Afinal, o que é a tecnologia blockchain? Bom, vamos lá, Sérgio. A tecnologia blockchain é uma tecnologia que foi desenvolvida não tão recentemente, mas que ganhou notoriedade mais no aspecto público com o lançamento da Bitcoin. Isso aconteceu em 2008. Ela é a tecnologia que se suporta a Bitcoin, então assim, é muito comum as pessoas fazerem uma associação de que blockchain e Bitcoin são as mesmas coisas, mas não é. Bitcoin é a moeda, é uma criptomoeda, mas a tecnologia computacional que suporta a Bitcoin é a blockchain. E aí, falando da blockchain, o que ela é? Ela é uma sequência, ela é algo descentralizado, então assim, a gente não tem um programa instalado num servidor central. Ela é um lugar onde admite qualquer tipo de registro, e é isso que permite que ela seja mais ampla, né? E tenha mais aplicações na sociedade no modo geral. Então, aquilo que a gente registrar nela, ela cria um sequencial numérico chamado de hash, joga isso para outras pessoas que estão espalhadas no mundo e que emprestam o seu poder computacional para processar e certificar que, de fato, aquele registro aconteceu naquele momento, naquele instante. E isso traz uma segurança bem grande. As transações das criptomoedas, como no caso do Bitcoin, elas são feitas em cima dessa tecnologia. Então, ela certifica que de um lado existe a moeda e que de outro existe o valor para comprar essa moeda. E registra que aquela moeda, no seu inteiro, na sua fração, foi transacionada naquele momento e não pertence mais a A e agora pertence a B. Estamos falando da questão financeira, mas e no judiciário? Onde entra a blockchain? Então, Sérgio, a gente fez uma pesquisa recentemente, agora em julho, para entender como que essa tecnologia, se ela já tem sido ventilada no âmbito do Poder Judiciário em ações. A maior parte dos processos que a gente localizou, citando o termo da blockchain, ainda é relacionado de algum jeito à criptomoeda, ou porque houve fraude na transação, ou porque houve lavagem de dinheiro. Quando a gente exclui a citação desse termo, porque na verdade está num outro contexto judicial, e olha para a tecnologia em si, a gente achou algo interessante espalhado, ainda pouco, né? Ainda são poucas as decisões ou processos que trabalham essa questão da blockchain, mas uma coisa que chamou bastante atenção é uma decisão já do STJ fazendo menção de que se o registro de determinado print de conversa por WhatsApp tivesse sido registrado numa blockchain, traria com ele maior confiabilidade de que aquela conversação que aconteceu não foi manipulada pelas partes. E é aí onde eu acho que tem um amplo campo de trabalho, de espaço para blockchain no campo probatório, né? E isso certamente para poder ser utilizado como uma prova quase que absoluta, né? Tal como ocorre com os documentos que são registrados em cartórios notariais. Neste caso, normalmente para fazer prova, a pessoa vai no cartório e faz o documento adequado para isso. E como seria pelo blockchain? Quem emite essa certificação, então? Ainda aqui é um trabalho um pouco, Sérgio, de futurologia, porque a gente tem, na verdade, uma empresa que faz isso, que ela tem ali para que você faça o registro de determinado print de conversa, ou de uma transação, ou de um contrato,
E essa blockchain, por ser descentralizada e por ser transparente, esse registro ali pode ser consultado e ser certificado de que aquele documento foi registrado naquele momento. Ela não tem a blockchain, é importante para deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente, que a blockchain ela não certifica o conteúdo do registro, ela certifica o registro. Agora, isso aliado a outras situações tende a levar a um nível de confiabilidade muito maior do que simplesmente um print que é colacionado ali nos autos em momento depois, meses depois, né? Então, ela traz uma série de benefícios que podem fazer com que ela traga essa confiabilidade maior e se torne uma prova judicial bastante robusta. Como o senhor explicou no começo, não existe um gerador de blockchain, de códigos de certificação único. São vários computadores, tem até as mineradoras. Elas que servem para isso ou não? Sim. Na verdade, cria-se uma rede de blockchain, então a Ethereum, a que suporta a moeda que leva o mesmo nome, é a mais conhecida, mas ela tem um custo mais elevado. E como é que é remunerado isso, né? É na medida que você vai fazendo transações pela blockchain, essa transação é jogada nessa rede de pessoas que estão conectadas a ela, que emprestam seu poder computacional para certificar aquele registro por uma série de cálculos aritméticos ali, e elas são remuneradas com parcelas de criptomoedas também, de criptoativos que tem. Esse é o que acontece em massa, em larga escala hoje, tanto no Brasil como no mundo, né? Agora, nada impede que haja a criação de outras blockchains que já sejam mais um circuito fechado. A IBM, que é uma gigante mundial na área de computação, tem um setor dela específico para blockchain. Ela tem vindo com bastante pioneirismo nessa parte, nessa característica particular, para criar redes onde as pessoas possam aplicar a rede blockchain nos seus negócios. E ela tem sido, um dos casos bem grandes que a gente tem é o caso da Maersk, que é a maior transportadora de containers em nível mundial. A própria Renault está no programa de blockchain da IBM para fazer toda a cadeia de suprimento dela ser registrada real-time numa blockchain. Isso permite visualização e confiabilidade para todo mundo que está envolvido. A IBM tem uma proposta também, eu não estou aqui fazendo propaganda dela não, mas é porque é uma grande empresa que está apostando nessa tecnologia para certificar o trajeto da produção de alimentos. Então, para poder garantir que um determinado alimento saiu do campo, que esse alimento tenha um selo de orgânico e a gente possa rastrear todo o trajeto por qual ele passa até ele chegar no consumidor final. E tudo isso sendo certificado, sendo registrado uma blockchain. Então, a transparência, a confiabilidade é um ponto bastante positivo dela. Temos outras situações em que a blockchain pode ser usada, como, por exemplo, um registro de uma propriedade intelectual? Sim, para propriedades intelectuais, ela é, na verdade, o que talvez garanta o direito de muitos criadores. Talvez muitos de nós aqui, daqueles que estão nos ouvindo, já tenham ouvido falar das NFTs, que são essas figurinhas que o Neymar comprou no começo do ano, que valem milhões. Mas isso é arte digital e é o único meio que o seu criador, que o seu artista tem hoje de ter criado uma arte digital, e ele registra ela na blockchain, depois ele pode transacionar por ela mesmo. Mas ele consegue garantir a criação desse conteúdo. Se a gente expandir isso para outras áreas, como a área da literatura, a área de música, aquilo que é inédito pode ter sido registrado lá e a gente consegue posteriormente demonstrar de forma bastante razoável, bastante sustentável, que aquele algo que é de propriedade do seu criador foi registrado antes de que outro oportunista acabe fazendo esse registro, né? Então, para a propriedade intelectual, ela tem bastante campo para ser explorada também.
E doutor Luciano Burato, já que estamos falando da blockchain, ela não viola a Lei Geral de Proteção de Dados, então? Uma questão que se coloca é se essa transparência que ela tem, ela pode violar a LGPD. Ao meu ver, ela não viola, tá? Até porque as pessoas que se dispõem a, de repente, fazer um registro ou uma transação ali, acabam, de certo modo, emitindo o seu consentimento, o seu opt-in, né, para a realização dessa operação. Agora, na blockchain, a coisa não fica aberta, né? Embora ela seja transparente, mas ela está registrada com um smart contract, que é um sequencial de número, é um contrato inteligente, e você acaba não tendo acesso direto aos dados da pessoa, RG, CPF, mas simplesmente é um sequencial numérico que você pode chegar até ele, mas depende de uma outra chave ou não. Então, ao meu ver, não viola a LGPD, não. Voltando para o judiciário, como o blockchain poderá ser utilizado? O senhor acredita que até as petições, os documentos passarão pela blockchain? Olha, eu imagino que o maior aspecto que possa trazer mais relevância a isso é justamente as pessoas no seu convívio em geral terem um ambiente para registrar determinadas transações e determinadas situações do dia a dia, e essa blockchain servir como prova se eventualmente isso gerar um conflito judicial. Outro aspecto que aí você me falou agora do judiciário, a gente tem uma ação transitando no STF, por conta de uma suspensão de uma ordem do Comando do Exército para registro de armamento e munições, mas dentro desse aspecto todo, que era o registro, liberação de aumento de armas e munições, tem a citação de que essas munições e partes das armas em si sejam registradas com um selo de QR Code, e esse QR Code registrado numa blockchain. Então você vê, a gente tem num nível do Exército Nacional aqui, em nível de uma situação que foi parar no STF, mas validando a tecnologia como sendo um ambiente adequado e seguro para que hajam registros dessas operações com munições, dessa compra de armamento, de toda essa inventariância aí nesse aspecto, né? Então eu acho que nisso o judiciário tem muito a ganhar com essa tecnologia. E, ao meu ver, também deveria caber ao Poder Judiciário, de repente, criar uma rede e permitir que as pessoas possam dela usufruir para, se posteriormente houver um conflito judicial, ir lá e buscar aquele registro. Muito bem, falamos à Rádio Justiça sobre o panorama atual do blockchain no judiciário brasileiro, conhecemos um pouco mais sobre essa tecnologia e conversamos com o advogado Luciano Burato. Doutor Luciano, obrigado por atender a Rádio Justiça, suas considerações finais. Sérgio, muito obrigado por abrir um espaço para a gente falar de algo que é novo, é algo que a comunidade jurídica, advogados, juízes, todo mundo que está envolvido, provavelmente vai se deparar no futuro e permitir que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos aqui, eu estou sempre à disposição.